Good morning, igreja, amém? Good morning, good night, good afternoon. Você vê que o meu inglês está pontual, hein? Igreja, paz do Senhor. Obrigado, Lucas, eu me sinto muito honrado em estar aqui com vocês. Pessoal, eu sou pastor aqui da Igreja Comunidade Cristaíde, aqui de Londrina mesmo. E para mim é uma honra poder partilhar um pouco da palavra do Senhor com você. Eu quero falar assim, fazer uma pergunta: quantos aqui se sentem abençoados pelo Senhor Jesus? Levante suas mãos. Você é abençoado sim ou não? Costumo dizer assim: você é abençoado sim ou sim? Sim, amados, nós somos abençoados. Fala para a pessoa que está do outro lado assim, fala assim: você é muito abençoado. Fala assim agora: você vai pagar um lanche para mim depois que acabar aqui. Amados, é um prazer estar aqui. Eu trouxe aqui minha esposa, pastora Jennifer, trouxe um casal de discípulos, amigos, irmãos, a Bruna e o Wagner. E hoje eu vim aqui falar algo muito simples para vocês. Eu quero falar algo, não é uma revelação extraordinária, mas é algo que o Senhor colocou no meu coração e eu queria hoje colocar isso para você. Por isso eu peço para que você abra o seu coração de uma maneira simples, mas objetiva. E falando sobre bênção, eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Você acabou de falar para a pessoa que essa pessoa é abençoada. Em Hebreus 6, 9 diz assim: quanto a vós outros, no entanto, ó amados, estamos convencidos de que a vossa situação é muito melhor, sendo beneficiado com as bênçãos decorrentes da salvação. Fala assim: eu sou abençoado, porque Jesus me salvou. Amados, nós somos abençoados porque o Senhor nos salvou. O Senhor deu a vida dele, o Senhor se entregou por mim e por você, mesmo nós não merecendo, mas isso nos chama graça e amor imerecido vindo do Senhor. Mas hoje eu quero falar algo com vocês. Quando o pastor Lucas falou assim: Mateus, eu preciso de um tema, e naquela mesma hora o Senhor falou assim: simplicidade. Eu falei: Deus, simplicidade? Deus falou assim: fale sobre oportunidade e propósito. E hoje eu vim falar sobre essas duas pequenas palavras, mas com grandes significados para a vida de vocês. Hoje é o hub, é a juventude, amados, e eu amo ministrar para jovens. Sabe por quê? Porque jovem é animado, amém? Porque jovem é animado. Jovem não fica pegando no celular na ministração, não fica vendo Instagram, não fica vendo quando está o placar do Corinthians, né, cara? Vixe, ela tá vendo? O jovem é animado, jovem, oh glória, aleluia. Deus abençoe o corintiano em nome de Jesus. Mas o jovem é animado. Eu particularmente amo ministrar para jovem. Mas fala assim: oportunidade e propósito. Amados, como isso pega. Eu quero que você abra sua Bíblia aí em Romanos 8, sua Bíblia, seu celular, enfim. Romanos 8, capítulo 8, versículo 28. Diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que Ele ama, dos que foram chamados conforme o seu propósito. Fala assim: eu fui chamado conforme o propósito que o Senhor designou para a minha vida. Deus age em todas as coisas. Mas isso é um versículo muito conhecido, mas a Bíblia fala que Deus age em todas as coisas, não é nas poucas coisas, não é só na segunda, não é só no domingo, ou não é só no hub. Quantos aqui estão desde as 4 da tarde aqui no... Quem aqui é bom no ping-pong ali? Depois nós vamos tirar uma partida, vamos ver. Nossa, eu amo jogar ping-pong. Os pessoal que joga fala tênis de mesa e fica bravo. Mas amado, você está aqui desde as 4 horas, enfim. Mas porque você ama o Senhor. E o Senhor, Ele te chamou com um propósito específico. E eu quero falar hoje que Deus, Ele trabalha em todas as coisas. Eu quero que você coloque, eu quero trabalhar algumas frases com você. Se você quiser tirar uma foto, se você quiser anotar, fique à vontade, fique na liberdade. Coloque para mim a primeira foto aí. Olha essa frase, que legal. Iremos ter ao longo das nossas vidas muitas oportunidades,
Porém, nem todas as oportunidades significam estar dentro do propósito. Mas nós vivemos no século 21, um mundo completamente globalizado. Se eu quiser aqui agora falar com um cara do outro lado do mundo, eu pego meu celular, pego o WhatsApp, falo, a informação é muito rápida. Amanhã vai estar um cara aqui falando good morning para vocês, literalmente. E hoje nós trabalhamos algo muito globalizado, um ambiente de muitas oportunidades. Mas nem todas as oportunidades significam que você está dentro do seu propósito. Fala assim, Mateus, você veio nessa noite, estou falando quase manhã, nessa noite falar isso? Sim, eu vim falar algo simples para você. Eu não quero mistificar algo que é simples. Muitas vezes, estar dentro da igreja não significa que você está cumprindo o seu propósito. Amados, quando o Espírito Santo começou a falar isso comigo, há uns anos, eu comecei a entender muitas coisas. Amados, eu sou o que o pessoal fala de filho de pastor. Desde quando eu nasci, eu tenho 24 anos, desde quando eu nasci eu sou filho de pastor. Então, eu vivi na igreja. Gente, ficar o dia inteiro na igreja para mim era normal. Tanto que meu pai, a gente morava em cima e a igreja era embaixo. Muitas vezes o acampamento que eu fazia na igreja era dentro do meu quarto, as crianças ficavam lá. Gente, era um negócio incrível. Então eu sempre fui acostumado a estar na igreja, a viver na igreja, mas muito tempo eu fiquei dentro da igreja e não cumprindo o meu propósito. E o Espírito Santo falou algo muito claro para mim hoje. Nem todas as oportunidades significam que você está dentro do propósito do Senhor. Mas afinal, qual é a diferença de oportunidade e propósito? Eu quero que você passe o próximo slide. Eu quero trazer aqui uma simplificação para você. Oportunidade é uma situação favorável, que surge em um momento específico. Propósito é o motivo pelas ações e decisões que alguém toma ao longo do tempo. Então, nós vemos que a oportunidade é uma situação favorável, que surge em algum tempo. Mas o propósito, ele tem a ver com as suas ações e decisões, ligado à sua vida. Mas agora eu vou começar um pouco mais além. Eu quero ser simples hoje, mas eu quero ser um pouco profundo. Passa para o próximo slide. Diz assim: enquanto uma oportunidade pode ser momentânea, um propósito tende a ser mais duradouro e intrínseco aos valores e aspirações de uma pessoa. Mateus, mas quer dizer então que o propósito, ele não é duradouro, ele tende a ser? Fala assim, o propósito depende de mim. Deus já te fez, você foi criado, a Bíblia fala que Deus te conhece antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe. E a Bíblia fala que todos os dias das nossas vidas já estão escritos no livro dele. Então Deus, ele te conhece, Deus, ele tem planos. Em Jeremias 29:11 diz que ele tem planos, não de vos causar dano algum, não, mas que vocês tenham o quê? Sucesso. Esse é o plano do Senhor, mas o propósito, ele tende a ser duradouro, porque ele vai depender da minha e da sua atitude. Uma oportunidade pode estar ligada ao propósito. Todo propósito surge a partir de uma oportunidade, mas eu volto a falar, nem toda oportunidade significa que está dentro do propósito. E aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu quero derramar isso para você. Quantos aqui acham que Deus tem um plano e tem um propósito para você? Levante suas mãos. Glória a Deus. Quantos aqui têm a plena convicção disso? Eu quero que você levante suas mãos. Se você tem a plena convicção, cara, eu nasci, Deus tem um plano, Deus tem um propósito para mim, eu creio, eu aceitei isso. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Amados, eu amo perguntas, porque é nas perguntas que o Senhor nos ensina. Já para pensar, quando você pegar o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando os discípulos vinham com tantas coisas, em vez de Jesus responder, ele fazia mais uma pergunta. Porque nas perguntas, amados, que nós paramos para refletir. Agora me fala uma coisa, nós servimos um Deus, que eu quando comecei essa missão falando assim, que Ele te abençoou, que você é salvo, você foi salvo, você é abençoado, e Ele te criou, Ele te formou, e Ele conhece você antes do ventre da sua mãe, Ele já tinha planos, e agora me fala para mim, você acha
que Deus te colocou nessa terra para que os planos dele sejam frustrados, sim ou não? Não. Deus não colocou você nessa terra para que seu propósito não fosse cumprido. Isso é fato, isso é lógico. Mas amados, me fala uma coisa: será que todo mundo que viveu e morreu cumpriu o seu propósito? Qual é a diferença daqueles que vieram para essa terra, entenderam quem é o Senhor Jesus, cumpriram o seu propósito, e daqueles que não cumpriram? Você pode pensar em várias coisas, Mateus: obediência, disciplina, humildade, unção, autoridade. Mateus, o Espírito Santo, os frutos do Espírito, a paz, a mansidão. E hoje eu quero falar algumas coisas bem simples para vocês, para que nós possamos trazer isso à tona. Então você não veio aqui à toa. E Deus, Ele trabalha em tudo o que acontece na sua vida. E eu volto isso lá para Romanos 8:28. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, vírgula, e que foram chamados conforme o seu propósito. Nessa noite eu vim falar sobre uma coisa chamada propósito. Eu vim falar sobre uma coisa que nós precisamos ter. Uma igreja precisa ter propósito. E uma igreja, amados, não é essa linda estrutura, não é esse telão gigante que Jesus, amados, quem está lá no centro consegue ver aqui, ó, lá da Casa Agita, ali do terminal, os caras conseguem ler isso aqui, meu amigo. Por mais que essa igreja é linda, amados, o Senhor não vai vir buscar o telão, 14 metros, né? Nós temos um de 7 lá, eu já acho grande. O Senhor não vai vir buscar essa cadeira tão confortável que você está sentado. O Senhor virá buscar a sua vida. E se nós, como juventude, se nós como jovens, adolescentes, se nós como homens e mulheres não nos posicionarmos, infelizmente, nós morreremos sem cumprir o propósito. Mas eu vim ministrar hoje para uma geração que irá entender o que é realizar o seu propósito nessa terra. E eu quero fazer mais uma pergunta aqui: quantos aqui querem cumprir o propósito de Deus para a sua vida? Levante suas mãos. Se você quer, então eu quero que você coloque a mão no seu coração, que você feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse louvor, obrigado, Senhor, por esse ministério de adoração, que ministrou os nossos corações, mas que principalmente ministrou o seu coração. Obrigado por essa igreja, obrigado pelos pastores, obrigado pela liderança, mas nós estamos aqui nessa noite, não porque nós somos bons, ou porque nós somos abençoados, não, nós estamos aqui porque nós precisamos do Senhor, nós precisamos ouvir a sua voz, nós precisamos entender não aquilo que nós queremos fazer, não os nossos desejos, não os nossos sonhos, mas nós estamos aqui para entender aquilo que o Senhor tem para nós, para que nós possamos fazer a sua vontade, para que nós possamos viver os seus sonhos, porque aquilo que o Senhor tem é maior, é melhor. Espírito Santo, nós estamos aqui com uma simples oração: cumpra o seu propósito em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Quantos aqui querem cumprir o seu propósito? Glória a Deus. Amados, quando eu vi essa frase, eu quero que você mude. Isso mudou a minha perspectiva sobre propósito. Pode passar para o próximo slide. A frase diz assim: nem todos possuem grandes oportunidades ao longo de suas vidas, porém em nossas vidas todos nós somos chamados para ter um grande propósito. Sabe, tem muitas pessoas que chegam ao final da sua vida e falam assim: me faltou oportunidade. Se meu chefe tivesse dado a promoção para mim. Se minha mãe me colocasse no melhor colégio para estudar. Se aquela aposta no Tigrinho tivesse dado certo. Olha, a gente dando risada, ó. Pega, Espírito Santo. Sabe, nós vivemos de porquê, oportunidade. Mas amados, fala assim: eu fui chamado.
eu fui escolhido, porque o Senhor tem um grande propósito para mim. Então, se tem uma coisa que você não pode chegar no céu, no reclame aqui, lá do céu, falar assim: Deus, o Senhor não me deu propósito. Nossa, mas, a pessoa cantava tão bem. Nossa, mas eu era um baterista, mas aquele cara sabia fazer tribal, eu não sabia. O baixista, a pessoa dos teachers, das crianças. Se tem uma coisa que você não pode fazer, é chegar e reclamar, porque o Senhor já tem um grande propósito para você. E o seu propósito não é imitar uma pessoa. Eu vou ser que nem o baterista, eu vou ser que nem a pessoa que canta. Não, não, não. O Senhor tem um propósito específico e grande para você. Nós vemos grandes homens e mulheres de Deus que passaram nessa terra. E hoje você tem uma ferramenta chamada a Palavra de Deus, a Bíblia, o Logos, que está com você. E essa Palavra de Deus nos traz histórias, homens e mulheres, gerações e gerações, de pessoas que ouviram a voz do Senhor e pessoas que não ouviram a voz do Senhor, pessoas que acertaram e se reconciliaram, e pessoas que a vida toda acertou, só que chegou no último final da vida e viveu uma vida errada. Ou pessoas que erraram a vida inteira, e no último segundo, como aquele ladrão, estava ao lado da cruz do Senhor, falou assim: ei, esse aqui é o Salvador. Jesus olha para ele e fala assim: ei, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele errou a vida toda, e no último suspiro dele, ele encontra quem? O Senhor. Ele encontra o propósito. Então fala assim: eu não passarei nessa terra sem cumprir o meu propósito. Amados, e se você for olhar para vários personagens que eu comecei a falar aqui, todo grande propósito está associado a uma pequena oportunidade. Um grande propósito está associado a uma pequena oportunidade, e muitas vezes nós não entendemos isso. Noé, ele recebeu uma oportunidade. Davi, ele recebeu uma oportunidade. Moisés recebeu uma oportunidade. Josué recebeu uma oportunidade. Pedro recebeu uma oportunidade. O apóstolo Paulo recebeu uma oportunidade. Débora recebeu uma oportunidade. Esther, Ana recebeu uma oportunidade. Amados, eu quero falar para você: você recebeu uma oportunidade. Agora, o que difere as nossas vidas de Noé? O que difere as nossas vidas de Josué? Sabe, amados, um dia nós somos igreja, nós somos na mesma cidade, e nós vamos nos encontrar lá no céu. E nós vamos falar com Noé, nós vamos trocar uma ideia com Moisés. Nós vamos falar assim: Davi, cara, o cara era grande, né, velho? Meu Deus, eu não sei como, mas eu imagino assim, eu tiro o piro quando eu leio a Bíblia. Mas aí todos eles vão olhar para a gente, vai falar assim: cara, não, foi legal lutar com o gigante. Moisés vai falar assim: nossa, é legal realmente ver o mar abrir. Mas eles vão perguntar para nós: mas como que é o próprio Deus morar dentro de você? Amados, Moisés não teve a oportunidade que nós temos. Josué não teve a oportunidade que nós temos. Nós temos a oportunidade do Consolador, do Espírito Santo habitar em nós. Aí eu falo assim, aí a gente liga para o gigante, a gente olha para o mar que se abre. Não, não, não. Não está associado à oportunidade, sim ao propósito. Então nós, como pequenos cristos nessa terra, nós precisamos cumprir o nosso propósito. Nós precisamos cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. E sabe, esse tempo atrás eu estava estudando a história de um cara chamado Gideão. Gideão, amados, foi uma pessoa realmente um improvável que Deus chamou. Na época de Gideão, imagina o seguinte, imagina vários povos, mas Israel naquela época havia sido atacada pelo povo de Midian, que são os midianitas. Israel sofria com uma grande miséria. Aquilo que Israel plantava, os midianitas pegavam.
E sabe o que aconteceu com os israelitas? Eles foram para as montanhas, eles se refugiaram, e dentre eles estava Gideão. Amados, Gideão estava escondido, Gideão estava com medo. Fala assim, mas houve uma oportunidade. Sabe o que eu imagino? Eu imagino o seguinte: vocês têm uma oportunidade, essa igreja aqui pode crescer muito mais. Está ao nível de cadeira, mas daqui a pouco a gente vai começar a aumentar. Então está aí uma oportunidade. É lhe dado uma oportunidade. Se tem uma cadeira vazia do seu lado, pode ser que alguém que você conheça, da sua família, do seu trabalho, possa estar aqui. Então pare de pedir oportunidades e abrace as pequenas oportunidades. Sabe, e quando Gideão viu aquilo, ele estava com medo, ele estava aflito, o povo de Israel sofreu uma grande opressão. Em Juízes 6:12, olha o que Deus fala. Em Juízes 6:12 diz assim: então o anjo eterno, ou seja, o Senhor, apareceu a Gideão e saudou: Yahvé, o Senhor está contigo, valente guerreiro. Vamos lá. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que o Senhor, Ele é tão grande, Ele é tão lindo, e eu amo a palavra do Senhor, porque eu aprendo quando eu leio, eu aprendo quando eu começo a refletir. Amados, Gideão estava onde? Ele estava refugiado na montanha. Israel estava sendo oprimida, Israel estava se acovardando. E que o Senhor chama Gideão? De valente guerreiro. Assim, como assim? Mas ele estava escondido, ele estava fazendo até um negócio errado, malhando trigo no lugar de pisar uvas, estava tão aflito, mas o Senhor chama ele de valente guerreiro. Sabe o que eu quero falar para você? O diabo sempre vai te chamar pelo seu pecado, mas o Senhor sempre vai te chamar pelo seu propósito. O diabo sempre vai te chamar, você é um pecador. Cara, você não consegue você não consegue nem ler a Bíblia, você não consegue orar. Aí Deus vai falar assim: cara, eu te chamei para ser um ganhador de almas. Eu te chamei para fazer fazer a revolução nessa geração. O diabo sempre vai te chamar pelo seu pecado, mas o Senhor sempre te chamará pelo seu grande propósito. E sabe por que eu falo isso para você? Se tem uma pessoa que é improvável de estar aqui, se é um Gideão, sou eu. Você fala assim: Mateus, mas agora você está mentindo no altar, Mateus, você é filho de pastor. Justamente por isso. Amados, eu cresci a vida inteira sendo filho de pastor. E se tem uma coisa que eu não queria ser, era pastor. Eu a vida inteira cresci falando assim: você não pode fazer isso porque você é filho de pastor. Você não pode errar porque você é filho de pastor. Olha, vou falar para o seu pai, vou falar para o pastor, hein? Eu cresci a vida inteira assim. E sabe o que acontece? Amados, nós que somos filhos de pastores, nós vemos muitas coisas fora isso daqui, fora a estrutura. Sabe, eu cresci com uma mágoa muito grande, porque o meu pai, ele se doava tanto para a igreja, meu pai se doava tanto para as pessoas, acolhia, buscava alimento, pegava o carro, tirava de casa, levava para as pessoas iam lá e abraçavam meu pai. Ai, pastor, você é uma bênção. Mas depois de 2 meses, 1 mês, 1 semana, virar as costas e falar mal do meu pai. E se tem uma coisa que eu falei, eu falava assim: se tem uma profissão, que é a profissão mais ingrata do mundo, se chama pastor. E eu falei para mim mesmo: se tem uma coisa que eu não vou me tornar, é pastor. E eu cresci com, vamos por aquele ranço, sabe o ranço gospel? O ranço do gospel. Não queria ser pastor, então eu tentei ser de tudo. Eu tentei, quando eu era pequeno, eu falava para meu pai assim: eu vou ser jogador de futebol. Como vocês viram, não deu certo. Não deu certo. Treinei,
E eu chegava para meu pai e falava assim: eu vou ser jogador de futebol. E eu falava assim: fique tranquilo, pai, eu vou dar meu dízimo. E que o pessoal fica reclamando eu vou bancar essa igreja. Porque eu vi a necessidade. Porque, amados, muitas vezes o pastor passa por necessidades que nós não estamos atentos. Sabe, meu pai muitas vezes não tinha não o que comer, mas sabe quando não tinha só o básico. E, amados, as roupas que eu tinha, ou era a minha avó que dava, ou era o irmão da igreja que tinha um filho mais grande. Então passava pelo meu irmão, depois do irmão vinha para mim. Então a minha infância foi viver nisso aí, naquele perrengue. Nesse perrengue, olhar, aí você vê as pessoas, a gente andando num carrinho. Meu pai, ele é grande, eu tenho 1,81 m, agora imagina meu pai, ele é maior que eu, e ele é fortão assim, e ele tinha, amados, um Fiestinha, sabe aquele Joaninha? Amados, meu pai entrava naquele carro, ele parecia o Senhor Incrível. Você assistiu aquele filme do Senhor Incrível, entrando no carro? Amados, assim, para você ter uma ideia do que eu estou falando, quando ele entrava no carro, ficou uma marca da cabeça dele no forro do carro, porque ele ficava desse jeito. Aí as pessoas, e o carro dava problemas para os irmãos da igreja: troca o carro, pastor, você é abençoado, troca o carro. Meu pai foi e trocou a igreja, os irmãos saíram da igreja: está roubando a igreja. E eu falei: se tem uma coisa que eu não vou ser, pastor, mas eu não quero encontrar o meu processo onde encontrei Jesus, eu quero encontrar onde Ele me chamou pelo meu grande propósito. Eu estava um dia numa reunião de jovens, eu vi uma pessoa num evento falar sobre a mesma coisa, sobre propósito e tal. E naqueles dias eu tinha entregado meu coração para Jesus, Deus tinha quebrado algumas coisas. Eu falei assim: Deus, se tem um cara que não quer ser pastor, sou eu. Mas eu entendi que a minha vida sem o Senhor eu não sou nada. E eu estava naquele processo de eu estava na igreja, eu ia no culto, eu tinha fome, eu tinha sede, só que eu não sabia o porquê Deus tinha me colocado aqui. Há uma frase, há 2 momentos na vida de um homem: quando ele nasce e quando ele descobre o porquê ele nasceu. Então eu estava naquela fala, eu estava naquele fogo e tal. E, amados, pensa no cara doido por apelo, era eu, né? O cara chamava, eu era o primeiro. E aquele dia estava no evento, o cara falou do seu propósito e tal. E, amados, eu quero falar uma coisa para você. Eu cresci tentando fazer com que as pessoas não me vissem que eu era filho de pastor. Então na minha escola, eu era o famoso crente 007. Ninguém sabe que é. Quando meu pai me levava para a escola, meu pai é um pastorzão, aquele raiz, com adesivo no carro: Comunidade Cristaíde, Família Projeto do Coração de Deus. E eu não queria que o pessoal visse. E ele tinha aquele carrinho baixinho. Eu falei: nem que o carro é velho, ainda falar que é cristão, eu estou ferrado. Não. O que eu fazia? Eu falei assim: pai, me deixa na rua de trás, eu venho aqui, é melhor para o senhor. E quando meu pai me levava para o colégio, eu pedia para ele deixar na rua de trás. E quando ele passava, eu falava assim: não, deixa eu na outra frente ali. Gente, um amigo meu morava perto de mim, e eu não gostava de dar carona para ele, sabe por quê? O que toca no carro de todo pastor? Louvor. E minha mãe gostava só das Cassiane. E você veio passar lá na prova e não te ajudou. Só de sair para lá. Eu falei: não vou deixar meus amigos entrar. Cassiane, Cristina Mel, sei lá o nome disso aí. Enfim, os corinhos. Então eu não queria isso. Então nesse processo que eu comecei a me adaptar, eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus. O Senhor falou comigo, eu tive um encontro com Ele, e eu fui nesse apelo do propósito. Eu cheguei assim na frente, bem assim perto do púlpito. Na verdade eu fui além do púlpito, era um púlpito baixinho. Na verdade não tinha nem púlpito, verdade. Era um plano, enfim. Eu fui além, eu fui um dos primeiros. Eu fiz uma oração. Eu falei assim: Deus, eu estou aqui, e eu não importa de quem eu sou filho, se eu sou filho de pastor, quem eu sou, quem é meu nome, se tem uma coisa que eu sou, é seu filho. E se o Senhor me colocou aqui, porque o Senhor tem um grande propósito na minha vida. E nisso quem me chega é um pastor para orar. E, amados, eu estava chorando, eu estava começando a orar, e sabe quando você não abre o seu olho para ver quem está orando por você? E eu não me lembro quem orou por mim. E aquela pessoa colocou a mão no meu coração e ela começou a chorar muito. Ela começou a chorar e ela falou o seguinte: Mateus, eu vejo você ministrando para muitos jovens. Eu vejo você ministrando para muitos jovens. E, amados, eu comecei a chorar. Catarro, ranho. Comecei a chorar, e o pastor abençoado, e eu caí no chão chorando. O pastor até hoje achou que eu estava chorando de unção. Mas sabe por que eu estava chorando? De desespero.
Gente, eu chorava de desespero, sabe por quê? Eu falei assim, Deus, eu não consigo falar do Senhor, eu não consigo evangelizar, não consigo falar que eu sou nem cristão, quem dera ministrar. Eu falava assim, Deus, eu nasci na família errada, o Senhor me colocou na família errada. Gente, meu irmão ele canta, e ele desde 7 anos ele já é do ministério. Então, amados, ele toca bateria, ele toca baixo, ele toca guitarra, ele toca teclado, ele toca gaita, começou a tocar violão. Gente, e depois de tudo isso, ele começou a cantar. E ele, não é porque meu irmão, mas ele canta muito bem. Eu falei, eu nasci na família errada. Meu pai sendo pastor, construindo uma igreja, minha mãe, meu irmão, e eu estava assim, eu falei, velho do céu, sou ovelha negra da família. Eu comecei a chorar de desespero, porque eu falei assim, Deus, como pode eu ministrar para muitos jovens? Como você fala que o meu propósito é ministrar, sendo que eu tenho vergonha de falar? Aí sabe o que Deus falou para mim? Nada. Eu só chorei. Eu não ouvi uma voz falando assim, Mateus, pregai. Não. Eu chorei. Todo mundo, nossa, que unção, unção. Desesperado. Fui para minha casa, eu falei assim, Deus, como eu vou ministrar? Aí sabe o que Deus falou assim? Um grande propósito começa numa pequena oportunidade. E aquele dia, sabe que eu comecei a ir para o colégio, eu estudava naquela época, ensino médio. Eu falei assim, Deus, eu estou orando por uma oportunidade, eu oro por uma oportunidade. Eu comecei a ler a Bíblia, amados, comecei a apaixonar pela Bíblia, comecei a fazer jejum. Eu falei assim, Deus, se o Senhor tem algo para mim, o Senhor vai tratar meu coração, o Senhor vai fazer algo. E eu falei, uma oportunidade. E teve um dia que eu estava no colégio, na minha carteira, sentadinho, tranquilo, e foi um processo, porque eu andava com pessoas que me influenciavam, eu fazia tantas coisas, eu comecei a parar de fazer aquilo, eu estava entrando num processo de marcar a minha identidade, porque o Mateus que eles viam, não podia ser o Mateus que eu era, porque aquilo ficou para trás. Ei, eu sou uma nova criatura, ei que as coisas velhas ficou para trás, agora eu sou uma nova criatura, tudo se fez novo. Eu estava naquele processo, e de repente eu estava atrás, vi uma pessoa, e eu vi que ela estava triste e tal, aí eu só escutei, na época estava frio, escutei puxando a minha touca, assim, eu olhei para trás, tinha era amigo dela, e ela falou não sei o que, e eu vi que ela estava com uma blusa também e tal, só que daí, amados, eu vi que desse lado aqui, tinha um corte, e ela acabou e falou assim, eu estou triste. Naquela hora que ela falou assim, eu estou triste, Deus falou assim para mim, está aí a pequena oportunidade. Eu falei assim, velho, nunca ministrei para o Senhor. Sai Satanás, não sei como que faz. Vai para um lado, pega a Bíblia, não sabia o que falar. Eu falei, Espírito Santo, chegou a hora, o momento. E amados, eu comecei a falar com aquela pessoa, eu falei assim, olha, eu preciso te contar algo para mim. Eu vivi uma vida assim, 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 mas eu encontrei algo que é melhor do que qualquer coisa e que supre todas as minhas necessidades. Essa pessoa se chama Jesus. Eu falei sobre Jesus para ela. Falei assim, cara, eu não estou aqui para ser o melhor, não estou aqui para ser um pastor, mas estou aqui para ser uma pessoa, uma chave na sua vida. Eu quero falar que essa tristeza o Senhor pode transformar em alegria. Eu quero falar que assim como o Senhor mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua. E aquela pessoa ela começou a chorar e bateu o sinal. E foi. Mas amados, quando Deus tem um grande propósito, Ele alinha. E naquela época, eu estudava com uma pessoa, ela era minha amiga, enfim, tinha acabado de chegar. Era uma menininha chamada Jennifer, que por sinal hoje é minha esposa. E amados, e quem essa menina era amiga? Da Jennifer. E ela veio falar da Jennifer, a Jennifer falou assim, eu estou indo na igreja porque eu acabei de me batizar. Vai lá, quinta-feira tem culto. E amados, quinta-feira quem estava lá? Essa pessoa. E quando vi aquela pessoa entrar na igreja, eu falei assim, meu Deus, começou. Assim, eu não sabia o que fazer, eu falei assim, fica aí. Amados, e foi algo incrível. Depois de um tempo, ela se batizou, quem batizou ela foi minha esposa, ela batizou, depois de um tempo ela se tornou uma líder de célula. Em menos de um ano, a gente estava fazendo um propósito de leitura anual. E ela estava deixando para trás muita gente, estava anos na igreja, ela conseguiu ler a Bíblia inteira comigo aquele ano. E ela foi a única pessoa que conseguiu fazer isso, das pessoas que começaram. Deus começou a implantar uma sede e uma fome, mas tudo isso começa com uma pequena oportunidade.
se transformando num grande propósito. Hoje, se eu estou aqui ministrando para você, é porque eu soube pegar uma pequena oportunidade, e eu estou trilhando o grande propósito do Senhor para a minha vida. E hoje eu vim falar para você que não se trata simplesmente de uma pessoa de fazer, porque o propósito não é microfone. O propósito nunca vai ser, amados, uma guitarra, um teclado. Amados, não se trata sobre estrutura, se trata sobre corações. Propósito não está atrelado a dons. Deus pode te dar um dom, mas se Deus tirar esse dom, quem você vai ser? Eu atendi uma pessoa completamente num estado esse dia atrás, falou assim: Mateus, eu sou um cantor numa igreja, eu cantava, eu fui nos Gideões, e não sei o quê, agora eu não canto mais nas igrejas, e eu perdi meu propósito, desviei, porque quem eu vou ser se eu não cantar? Eu falei assim: mas então você conheceu o Senhor errado, porque se você precisar servir o Senhor só para cantar, se você precisar vir na igreja só para servir, você está no propósito errado. Você está vivendo uma oportunidade, mas nunca o seu propósito. Então o Senhor começou a me ministrar, e eu comecei a entender o que era isso. Viver um grande propósito, e não que hoje eu prego para muitas pessoas, mas eu digo mais, eu quero voltar lá na escola. Começou com uma pequena oportunidade, sim, uma pessoa, mas terminou, amados, com uma célula de mais de 70 jovens dentro daquele colégio. E mais pessoas se batizaram, e mais pessoas foram na igreja. E amados, até esse tempo atrás, e foi legal aqui, eu toquei 3 anos nessa célula, e eu comecei a deixar pessoas tocando, e até recentemente estava ativa ainda a célula naquele colégio. Amados, isso é uma pequena oportunidade, se transformando em algo que o Senhor tem. Mas eu quero falar para você que nem toda oportunidade que surge na sua vida significa que você está no propósito do Senhor. Você pode ter muitas e muitas oportunidades. Você teve uma oportunidade de não estar aqui, mas você veio. E quando você sair daqui, você vai ter milhões e milhões de oportunidades e escolhas. Mas qual você vai tomar? Que direção seguir? Tudo isso se chama um GPS. Hoje você vai em qualquer lugar, você coloca no Waze. Vira à esquerda, vira à direita, olha o radar, tomou multa, né? Mas há um GPS na nossa vida, não somente um GPS, mas é algo maior que isso, é o Espírito Santo, é Ele que nos guia, é nosso amigo, Ele é o conselheiro, Ele é aquele que anda do nosso lado. Então, para que você possa viver e saber e diferenciar oportunidade de propósito, você precisa ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não dá, sem Ele não dá, por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Você foi formado por Ele, você foi criado por Ele, e se você está aqui porque você tem um grande propósito, mas todo grande propósito começa numa pequena oportunidade. Então, nós estávamos, e Deus começou a tratar isso na nossa vida. Mas viver o propósito do Senhor é fácil, sim ou não? Não. Gente, não é fácil. Nós vamos ter lutas, nós vamos ter provas. Eu falo assim, algo lindo para você. Nossa, começou com 1, mas terminou com 70. Gente, o que a gente passou naquele colégio de luta, de jejum, de convidar as pessoas. Amados, foi uma luta. É fácil quando você vê um testemunho e fala assim, nossa, que lindo. Mas é todo um trabalho, um processo por trás. Nós vamos, no mundo, nós vamos ter aflições. Mas amados, nós precisamos ter bom ânimo. Por quê? Ele venceu esse mundo. Ele venceu esse mundo. Em Romanos 5, do 1 ao 4, é mais uma chave que eu quero entregar para você hoje. Romanos 5, do 1 ao 4, diz assim: portanto, havendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé, e essa graça no qual estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas olha o versículo 3. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. Fala assim, nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança.
E olha o versículo 4. A perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Pode colocar a próxima frase. Eu quero que você entenda, a perseverança ela é conquistada e desenvolvida através das tribulações. Você pode estar aqui nessa noite e falar assim, eu quero viver um grande propósito, eu sei que eu sou abençoado, eu sei que o Senhor tem algo grande para mim, mas muitas vezes eu não tenho constância, muitas vezes eu me sinto perdido, eu não sei quem eu sou, por mais que eu venha para a igreja, por mais que eu tenha um ministério, por mais que eu amo isso, eu amo estar na igreja, mas às vezes eu me sinto perdido. E às vezes eu fico fraco, aí eu animo e eu paro. Amados, é nas tribulações, é no dia a dia, é na luta diária, que nós vamos conseguir conquistar a perseverança. Sabe, não existe uma unção de perseverança. Eu vou derramar sobre você uma unção de perseverança, venha, receba. Não, a Bíblia nos deixa claro. Olha isso daí. As tribulações produzem perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Quantos aqui querem ser aprovados pelo Senhor Jesus? Levante suas mãos. Agora eu quero dar um spoiler para você. Você vai passar por tribulações. Sabe? Nós vamos passar por lutas. Nós vamos passar por dificuldades. Gideão teve que confiar no Senhor, assim como Davi teve que confiar no Senhor, assim como Moisés teve que confiar, assim como José, assim como Esté, assim como Ana, assim como Pedro, assim como o apóstolo Paulo, recebeu uma palavra, uma oportunidade, confiou, teve tribulação, mas a tribulação gera perseverança. Fala assim, a tribulação gera confiança e perseverança. Mas a gente para pensar e fala assim, a gente não quer viver uma vida de tribulação. Esses dias eu estava com uma pessoa e ela chegou e falou assim para mim, pastor, rapaz, eu vivi uma vida boa, mas parece que depois que eu entrei na igreja, as lutas aumentou. Eu achei que ia melhorar, mas parece que piorou. Assim, e agora você está entendendo um pouco melhor agora do Evangelho. Mas eu acabei de ler para você em Hebreus, fala que agora nós estamos melhor. E não é porque nós vamos se converter e a nossa vida financeira vai explodir, a nossa casa, a nossa empresa vai... Não é sobre isso. Isso é simplesmente uma consequência. Porque quando nós somos fiéis, a porta dos céus abrem sobre a nossa vida. Quando nós colocamos o Senhor na nossa casa, Ele é o centro, Ele é a rocha. E por mais que a casa passe por ventos fortes, o alicerce dela não se perderá. Então, as bênçãos são consequências. Mas Deus não te chamou só para ser abençoado. Deus te chamou para ser um evangelista. Deus te chamou para ser algo que Ele tem para você. Por isso que, pode passar para a próxima frase, diz assim, e isso é muito grande, você desfruta a oportunidade, porém só se vive quem anda no propósito. Amados, oportunidade você vai desfrutar, mas viver, você só vive quando você está dentro do propósito. Sabe, o que o diabo tem feito é feito muitas oportunidades, e tem muita gente desfrutando de oportunidades, mas não estão no propósito, não estão no propósito. E eu quero falar, e eu quero terminar algo para você aqui, pode passar para a minha última frase. As oportunidades não podem concorrer com o propósito. As oportunidades dessa terra, as oportunidades desse mundo, desse século, de Satanás e seus demônios, não pode concorrer com o propósito. Eu quero chamar aqui a equipe de louvor, e eu quero encerrar falando sobre uma pessoa. Nós falamos sobre propósito, nós falamos sobre oportunidades, e se tem uma pessoa que, para mim,
é uma referência de propósito, foi Daniel. Amados, Daniel, ele era um israelita, ele era um judeu, e ele foi exilado para a Babilônia, quando era jovem. Ele viu os manjares do rei, ele comia a bebida do rei, ele vestia as melhores vestimentas, ele morava na casa do rei. Mas sabe o que eu quero falar para você nessa noite? A voz que estava dentro de Daniel era muito maior do que estava fora na Babilônia. A voz que gritava da Babilônia: come, faz, não ore. Não, estava muito baixa, porque a voz que estava dentro dele, falando assim: ei, cumpra o seu propósito, ore mais, não pare de orar, persista, era muito maior. Eu vim aqui nessa noite falar uma ministração simples, que nem eu falei no início. No mundo nós teremos muitas oportunidades, mas nem todas as oportunidades significam estar dentro do seu propósito. Eu vim orar aqui por uma geração que entendeu o que é viver um propósito do Senhor.